Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um jornal do canal de Antônio Glauber. O jornal de Antônio Glauber. Ok? Temos notícias frescas do dia 15 de maio de 2020. Lembrando que mais um ministro do governo Bolsonaro pede demissão, né? E isso é lamentável, mostra um governo fraco, sem comando, e o ministro da Saúde, que é um dos mais importantes da pasta, deixa o cargo, né? O ministro da Saúde, Nelson Tite, né, pede demissão menos de um mês depois de assumir. Mostra-se mais um fracasso do governo Bolsonaro, da irresponsabilidade, da vaidade do mesmo, né? Lembrando que Bolsonaro, ele é vaidoso, ele quer ser o dono do pedaço, ele quer ser a estrela da companhia, e infelizmente é o segundo ministro da Saúde que deixa a pasta durante essa pandemia, né? É algo lamentável. Bolsonaro também ainda diz que vai alterar o protocolo de uso de cloroquina, né? É algo mais uma loucura desse presidente irresponsável, imprudente, que infelizmente 57 milhões de brasileiros elegeu, né? Ele não está lá à toa. Ele não venceu a eleição com passe de mágica, com fake news, com invenções de mamadeira de piroca, com ódio ao PT. Independente de tudo isso, o povo brasileiro votou em Bolsonaro, né? Então, queria dizer, Bolsonaro disse que vai alterar o protocolo de uso da cloroquina, né? Meu Deus, mais uma loucura. O presidente usa como base a nota publicada pelo Conselho Federal de Medicina que permite o uso do medicamento mesmo em casos leves, com ressalva dos riscos. A cloroquina, em alguns casos, tem ajudado a solucionar a problemática do coronavírus. Mas, como eu digo sempre, cada organismo, cada sistema imunológico é diferenciado, né? Então, em alguns casos, pode funcionar, pode ajudar na recuperação, na cura do doente. Mas, em outros casos, pode ser fatal. Então, muito cuidado, né? E o presidente não vê esse outro lado da moeda, infelizmente. Então, ele quer mudar o protocolo do uso da cloroquina, né? É muita loucura, é muita coisa negativa nesse governo, imprudente, irresponsável, né? Repito, foi o segundo ministro da Saúde que deixou o cargo, Mandetta anteriormente, e agora o Nelson. Lembrando que antes nós tivemos, acho que foi o Osmar Terra, o primeiro-ministro, já são 13 ministros da Saúde, e 2 ministros da Saúde que deixam o cargo durante a pandemia, né? Eu só conferir aqui para não passar a informação equivocada, né? Não, ele não foi, ele foi ministro da Cidadania do Brasil, né, no governo de Bolsonaro, né? Inclusive é bom conferir as fontes, né, para não cometer equívocos. Então, nós tivemos Mandetta, foi Mandetta, né, o primeiro, e foi que deixou o cargo. Foi o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Mandetta e Nelson, né? E ambos deixou o cargo durante uma pandemia, cujo Brasil, infelizmente, é um dos campeões mundiais no número de contaminação, de casos, e também infelizmente, de mortos, né? É lamentável, né, a situação do Brasil, e com esse presidente aí é complicado, viu? O Brasil tem 14.817 mortes, né? E 208.223 casos confirmados de novos coronavírus.
diz o Ministério da Saúde. Então, enquanto o Brasil é avassalado, é destruído por uma pandemia, o presidente brinca de dono do país, né? É lamentável, muito lamentável. Então o Brasil, né, felizmente ele... Vejam, já cansamos dessas notícias lamentáveis. Em 24 horas foram mais de 824 novas mortes, né? E 15.305 casos incluídos no balanço. O número de novos casos é recorde. Lembrando que o número de novos casos de contaminados em doentes pelo Covid-19 é recorde, né? Então o Brasil, infelizmente, está numa situação assim assustadora, né? Que tem assombrado o mundo. Inclusive países que estão na frente do Brasil estão assombrados com a progressão da doença aqui no país, né? Vou ver aqui no nosso estado de Sergipe, que é um dos menores estados em território do Brasil. O Sergipe já tem 2.868 casos, mais casos que muitos países. Veja, o estado de Sergipe, o menor estado do Brasil, né? Que é do tamanho de Israel, e 50 mortos, lamentável. E Sergipe é uma das melhores situações do Nordeste, né? Se não for a melhor do Nordeste. Deixa eu ver o Piauí. O Piauí tem menos casos que Sergipe, tem 1.905, né? Em contrapartida, mas tem 60 mortes, 10 mortes a mais que o estado de Sergipe. Então, no Nordeste, no cenário nordestino, em contaminação, quem tem menos contaminação é o estado do Piauí, né? Mais óbvio que Sergipe. Sergipe já não tem mais esse posto de menos contaminado, tem 2.868, infelizmente estamos numa situação também ruim, e temos aqui em Sergipe, mostra que tem no nosso estado de Sergipe 50 mortes pelo coronavírus, né? Lamentável. O Tocantins, que é o que menos tem, estão 24, né? Aliás, desculpa, que tem menos morte é Mato Grosso do Sul, né? São Paulo tem mais casos de mortes que muitos países, né? Daqui a pouco São Paulo vai passar a China. São Paulo tem 58.378 casos de contaminação e 4.501 mortos, infelizmente. Brevemente São Paulo vai ultrapassar a China em número de contaminados e também vai superar a China muito em breve em número de mortos. Está bem próximo já de superar a China em número de mortos. Então o Brasil realmente está assustador, o Covid-19 no nosso país. Para os ignorantes que não acreditam na doença, que é contra o isolamento social, muito incentivados pelo governo federal, esse louco, esse lunático chamado Bolsonaro, né? E muitas vezes, inclusive de Bolsonaro, estão sendo ceifadas, muitas pessoas estão morrendo por conta dessa ignorância, né, desse governo, dessas pessoas. O isolamento social realmente é lamentável, é ruim para a economia, mas é essencial para combater o avanço do Covid-19 no nosso país. É lamentável, né? Vamos falar agora um pouco, antes no nosso jornal, de coisa boa, né? Vamos parar de falar em Bolsonaro, né? Mas eu terminar sobre a fala de Bolsonaro, sobre o Covid, espero que nossos irmãos evangélicos, se não foram os únicos que votaram, não foi a maior parcela que votou em Bolsonaro, reflitam nas próximas eleições, né? Em quem vão votar. Se for votar em Bolsonaro, é melhor não votar em ninguém. Anule o voto, então não vá votar. Porque votar em Bolsonaro não é uma coisa cristã. Votar em Bolsonaro é votar no demônio, certo? Votar em pessoas ruins. E pessoas ruins não é de Deus, ok? Só para lembrar esse recado para nossos irmãos evangélicos, ok? Mas vamos falar de coisa boa, né? Coisas boas. A Eslovênia foi o primeiro país europeu a acabar com a quarentena, a acabar com o isolamento social. Porque a Eslovênia é um país pequeno, obviamente não é do tamanho do Brasil, mas independente do tamanho geográfico, do tamanho territorial e da população, é um bom exemplo, né, que deve fazer o isolamento social, e agora está voltando à normalidade. Então, se o Brasil fizer o dever de casa, volta à normalidade, mas enquanto isso, tiver indisciplina e desrespeito ao isolamento social, a quarentena vai ser mais longa, né? Vamos falar de esporte um pouco, né, que o futebol no mundo está parado, né? Mas alguns campeonatos estão voltando. Só um momento, viu, pessoal? A Alemanha, né? Amanhã vai ter o jogo, campeonato alemão, né? Retorna o campeonato alemão, certamente com portões fechados, mas um retorno do futebol.
Então, é algo legal, né? A bola do futebol em meio a essa pandemia. Se os países fizerem seu dever de casa direitinho, mesmo sacrifica a economia, né? Que a vida dele tem que estar em primeiro lugar, eu tenho certeza que nós vamos conseguir vencer esse vírus, mesmo sem ter a vacina. Aí quando tiver a vacina, tudo bem. Mas enquanto não tem a vacina, não tem uma cura, vamos respeitar o isolamento social. Ok, pessoal? Deixa eu dar uma notícia no mundo. Voltando novamente para o coronavírus, né? Para as notícias do Covid-19, né? É complicado, pessoal. É complicado. É uma situação lamentável, né? É uma pandemia, não é um negócio simples. Nós temos que respeitar e se prevenir. No ranking do medalha de ouro negativa, né? Se você diz medalha de ouro para isso, os Estados Unidos tem 1.472.743 casos. E aumentou um pouco, hein? 88.199 mortos, com cerca de 259.834 curados. A Rússia é o segundo país com mais contaminados, com 262.843, né? E apenas 2.418 mortos. Eu acho que está havendo subnotificação das mortes na Rússia, viu? Putin está com sacanagem aí. E curados 58.226. O Reino Unido tem 236.711 contaminados e 33.988 mortos. Já deixou para trás a Espanha e a Itália, né? A Espanha tem 230.183 contaminados e 17.459 mortos. A Itália, que foi há bem pouco tempo atrás, foi o epicentro da pandemia, né? E a Itália agora está voltando à normalidade aos poucos. Tem 223.835 casos e 31.610 mortos. Veja, o Brasil já passou a Alemanha, já passou a França, né, em número de contaminados. O Brasil tem 218.223 contaminados. Creio que amanhã o Brasil passa a Alemanha, passa a Itália, infelizmente, e provavelmente pode passar até mesmo a Espanha, né? Pode ficar até atrás apenas do Reino Unido. Então o Brasil pode amanhã ficar em terceiro ou até mesmo em segundo lugar em número de contaminados. É assustador, né? E o Brasil já tem 14.817 mortos. Creio que em número de mortos ainda não chega ainda na Itália, mas provavelmente, infelizmente, vai passar da Itália, da Espanha, não sei do Reino Unido, do Reino Unido, dos Estados Unidos, mas provavelmente o Brasil vai passar muitos países aí, né, no número de mortos, infelizmente. Né? O Brasil tem 51.370 curados, mas temos que ver também a situação da contaminação no nosso país. Então é assustador o número de crescimento do Covid no Brasil. Né? Muita coisa também é motivado principalmente pela questão cultural, pela irresponsabilidade de algumas pessoas, né? Um governo que troca ministro constantemente, o ministro pede para sair por causa da interferência dele. Então é algo lamentável. Esperamos que esse quadro mude. Né? Então, pessoal, fique com Deus. Tenham um bom final de semana. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E eu sei que é chato, mas fique em casa, né? Que o isolamento social é importante para combater doenças. E amanhã volta futebol em alguns campeonatos do mundo. E vamos ter um pouco de futebol, ouvir uma boa música com a família e ficar em paz. Fiquem todos com Deus.